Eu nunca achei que fosse colocar em prática aquele ditado que diz que a ignorância é uma bênção, justamente com esse livro. Ontem, então, eu acabei O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, que com certeza muita gente já leu. Ele é um daqueles clássicos que todo mundo já leu, menos eu, e eu reparei que ele tem uma porção de adaptação para o cinema, até mesmo em desenho. Eu, inclusive, já tinha visto, só que eu não tinha ligado uma coisa com a outra. Então, eu sinceramente não sei como eu passei imune a essa tempestade de spoilers, só que eu realmente peguei esse livro com uma ignorância extrema. Eu não sabia do que se tratava, imaginei tudo, menos isso. Assim, teve um certo ponto que eu entendi o que estava acontecendo, só que demorou muito, e ou eu sou muito lerda, ou sei lá, eu criei um bloqueio na minha mente pra fingir que eu não sabia o que estava acontecendo, que eu queria ser surpreendida, e eu fui. Tudo começa quando o Mr. Anderson, que é um advogado, desculpa gente, é Utterson, ele chega lá na cidade, aí tá acontecendo, sabe quando você tá na sua cidade, você vê um monte de gente junto e você pensa, tá acontecendo alguma merda. Então você vai lá e vai ver o que tá acontecendo, e foi justamente o que aconteceu com ele. E quando ele chega lá, uma das pessoas que estavam bisbilhotando, tá fuxicando lá, confusão, conta que um tal de Mr. Hyde passou por cima de uma criança, pisoteou a criança e fugiu. O Mr. Anderson, como um belo advogado, como todo advogado é, ele fala, peraí, vamos investigar isso agora. E aí eles pegam e vão atrás do tal do Mr. Hyde, que inclusive pra não, sabe, quando você faz coisa errada e pra meio que abafar o caso, você tenta fazer ali um agradinho, então, exatamente assim. E é quando ele vira e fala assim, ó, vou assinar um cheque e tal, você entrega pra família da criança e não se fala mais nisso. Aí eles, ok, beleza, não sei o que, só que o Mr. Anderson ficou assim, meio, tem alguma coisa errada nisso aí, sabe? Sempre desconfiado. E piorou, a desconfiança dele piorou, assim, anos-luz, quando ele vai pegar o cheque e ali tá assinado no nome do Sr. Jekyll e não do Mr. Hyde. Ele fica assim, como é que você passa um cheque que não tá no seu nome? E aí começa o mistério. O Mr. Utterson aqui, quando ele vai falar com o Sr. Jekyll a respeito do cheque, ele meio que o trata como um filho, porque assim, sabe quando sua mãe vira pra você e fala assim, filho, não anda com aquela pessoa que eu tô sentindo um negócio assim, acho que ele é mau caráter. Então, exatamente o que acontece com o Mr. Utterson e o Jekyll. Só que o Jekyll, ele tá meio estranho, sabe? Ele fica meio que assim, não, mas eu devo muita coisa a ele, você nunca vai entender o que tá acontecendo. E a gente percebe que eles têm um tipo de relação extremamente misteriosa, porque ele sabe que o Mr. Hyde faz coisa errada, só que ao mesmo tempo ele tenta acobertá-lo. Tá dando pra entender? Então, e aí a história vai seguindo, e vai seguindo, e vai seguindo, quando nós somos surpreendidos por uma revelação que, segundo muitas pessoas, sabemos desde o começo, mas eu não sabia e essa parte é spoiler, se você quiser, sei lá, ir ler o livro e depois voltar aqui, fica à vontade. Tudo bem, eu vou entender, só que eu percebi que não tem como eu fazer resenha desse livro sem contar que o Mr. Hyde e o Dr. Jekyll, que é um médico, eles são a mesma pessoa. E é aí que tá a grande sacada do autor, porque como vocês sabem, mas, sinceramente, sem querer soar de um jeito assim preconceituoso, eu acho que os livros de antigamente, eles tinham uma moralidade mais comum do que hoje em dia, como se os clássicos em si, eles trouxessem à tona uma moralidade que é muito mais evidente do que hoje em dia, como se eles dessem um tapa na cara da sociedade a cada novo livro. E antigamente era bem mais difícil de publicar do que é hoje, né, gente? Então dá pra entender. Só que falando sobre o poder dos clássicos em estapear a sociedade, este livro vai falar sobre como cada pessoa, todo mundo,
Não adianta falar que não. Tem dentro dela o lado bom e o lado ruim. Pra quem não sabe, esse livro foi escrito na época vitoriana. E nessa época, além de estar acontecendo aquelas coisas de dominação de outros povos, tentando impor a sua cultura sobre aqueles que eles diziam serem mais fracos, inferiores, aquela coisa e tal, a sociedade inglesa em si se fazia muito de superior. Para eles eram os melhores, eram os mais inteligentes, eram os mais bonzinhos, eram os mais humanos e civilizados, e aquela, sabe, aquele ego leonino de eu sou foda. É basicamente isso. Então o que acontecia? Por estarem a todo tempo tentando impor sua cultura, seu modo de viver, por achar que os outros eram inferiores a eles, até mesmo na literatura, eles tentavam expor uma perfeição. Tanto que foi nessa época que surgiu a literatura pedagógica, que é quando você meio que através de um livro tenta doutrinar uma família, ensinando como eles têm que educar o filho, como eles têm que fazer com a esposa, como eles têm que se portar num jantar e essa coisa toda. Então, imagine a confusão que não foi um livro desse publicado naquela época, onde todo mundo queria fazer, sabe? Mostrar aquele caráter perfeitinho, mostrar que era lindo, maravilhoso. E aí o senhor Stevenson vem aqui e fala assim, peraí, não é bem assim não. Sabe essas pessoas que estão tentando se fazer de boazinhas, lindas, maravilhosas? Então vem cá, vem cá. Elas não valem um centavo. Então esse livro é meio que um tapa na cara da sociedade, deu muita confusão e é por isso que ele acabou se tornando um dos clássicos, porque na época vitoriana ele veio para mostrar que esse povo não vale um centavo. E aí, e o que acontece? Porque o médico aqui, o senhor... esqueci o nome? O senhor esqueci o nome, ele é bem apessoado na cidade, todo mundo o admira, etc e tal. Então ele meio que se separa do lado mal dele, que seria o Mr. Hyde, que até aqui tem um trocadilho com o verbo to hide, do inglês, que significa esconder. Então é como se ele usasse até esse nome para essa segunda personalidade dele, para mostrar que esse lado mal ele sempre buscava me esconder. E nesse livro não, ele quis expor. Então eu sinceramente acho que é um ótimo livro, não só historicamente, para a gente compreender como era a época vitoriana, como também perceber o poder da literatura em desmascarar algo que tanta pessoa acredita. Porque esse livro aqui, até hoje, ele tem esse caráter de denúncia, de meio que falar que não existe alguém completamente bonzinho, como também não existe alguém completamente mal. Dentro de nós, a gente sempre tem um lado bom e ruim. E, inclusive, até acabou me lembrando um pouco aquele livro do Dostoiévski, que é o Duplo, que também fala sobre essa questão de bem e o mal dentro de cada pessoa. Então, eu sinceramente gostei bastante dessa temática, só que o livro em si, ele não tem aquela coisa de, sabe, aquela coisa que mexe com você e você fica completamente apaixonado e pensa que é um dos livros da sua vida. Ele é importante, ele tem sua importância, até pra gente compreender o que acontecia naquela época e porque ele é tão bem visto até os dias atuais. Só que, assim, eu não consegui me cativar por nenhum personagem em si. E eu acho que o senhor Stevenson, ele meio que tinha essa intenção. Porque se você for ler outros textos dele, os personagens dele são bem, assim, neutros. Não tem como você completamente se apegar a eles. Só como se eles falassem assim, eu não estou aqui para você gostar de mim. Eu estou aqui para te mostrar um fato, uma realidade, algo que todo ser humano tem. Eu gosto bastante dessa pegada, só que mesmo assim não me cativa. Por isso eu acabei dando só 3 estrelas pro livro, mas mesmo assim eu gostei. Eu acho ele extremamente importante, eu indico, por essas questões que eu acabei falando e também porque é um clássico extremamente importante. Então eu espero que vocês consigam tirar esse lado positivo do livro como eu tirei. Só um pequeno adendo. Essa edição aqui é daquele box de terror da editora Nova Fronteira, que veio junto com o Drácula e o do Frankenstein. Então, em breve eu vou estar lendo os livros, vou fazer resenha também.
E esse daqui é o primeiro. Eu vou tirar algumas fotos dele pra ver melhor, porque eu não sei se aqui na câmera tá dando, mas ele é maravilhoso. E é isso aí, eu coloco no blog, tá bom? E obrigada, né, por acompanhar mais uma resenha. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam, por favor, de dar um like aqui pra mim e compartilhar o vídeo pra ajudar no canal. E se inscreve aqui também, por favor. E é isso aí. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!